Boa noite, a paz do Senhor. Quem vos fala é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 7 de julho de 2025, uma segunda-feira. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora então sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmero. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm confiado na minha pessoa. E apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém, Jesus? Aleluia! Preciosa palavra do Senhor hoje está em Josué 22, o regresso das tribos do leste, tá? Diz assim, Josué convocou as tribos de Rubem, de Gade e a metade da tribo de Manassés. E lhe disse, vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, ordenou. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra do momento, João 3,30. Que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo do canal, Senhor, é que o Senhor apareça, cresça, e que eu desapareça, que a sua palavra seja pregada para a honra e glória do Senhor Jesus, que teu Espírito Santo possa convencer o homem e as mulheres, de quem for, Pai, que ouvir do outro lado do pecado, através da tua preciosa palavra, porque o Senhor diz que quem nos limpa é a tua palavra, Senhor. Deus, eu te peço que a tua palavra ela possa ser pregada, Pai, aqueles que necessitam e que precisam, Pai, se converter, Pai, porque é só pela palavra. Que Jesus seja glorificado e exaltado, que eu diminua. Amém, Jesus. Amém. A palavra do Senhor vai dizer assim, o regresso das tribos do leste, tá? Josué convocou as tribos de Rubem, de Gade e a metade da tribo de Manassés e lhe disse, vocês fizeram tudo que Moisés, servo do Senhor, ordenou. Durante muito tempo, e até hoje vocês não abandonaram seus irmãos, mas cumpriram a missão que o Senhor, o seu Deus, lhe entregou. A gente sabe, eu já preguei sobre isso, né? Para vocês, né? Porque essas duas tribos e meia, né? Elas quiseram ficar, né? Elas quiseram, vamos dizer assim, fazer morada ali ao leste do Jordão, né? Não atravessando total igual os demais foi. Eles foram fiéis na batalha, conforme eles falaram com Moisés, né? Eles prosseguiram, não, a gente não vai abandonar os nossos irmãos, a gente vai estar com eles na luta até eles entrarem na terra que manda leite e mel, né? E eles estavam lá, eles cumpriram a palavra deles, né? Eles deixaram a sua família ali nessa terra, né? E então Josué estava elogiando eles, né? Então, assim, era algo muito importante. Eles tiveram fidelidade, né? Eles foram, assim, fiel no que eles fizeram, tá bom? Então, e aí eles deram, né, testemunho ali, né? Tudo ali que Moisés, que eles tinham falado, eles cumpriram. Então, isso é muito, muito importante aqui, né? O que eles fizeram, né? E durante muito tempo, até hoje, vocês não abandonaram os irmãos, mas cumpriram a missão, né? Então, eles foram para a guerra, mesmo tendo a terra deles, eles foram para a guerra lutar com seus irmãos, né? Eles não abandonaram, né? Agora que o Senhor, o seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos, israelitas, como tinha prometido, voltem para casa, para a terra, né? Que Moisés, o servo do Senhor, lhe deu no outro lado do Jordão. Então, eles, né, falou, então agora vocês podem voltar, né? Volta lá, né? Que suas famílias tá lá, a esposa, né? Todo mundo tá lá, então vocês podem estar voltando para casa. Mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhe deu. Que ame o Senhor, o seu Deus, e ande em todos os seus caminhos, obedeçam os seus mandamentos e apegue-se a ele e sirvam de todo o coração e alma. Igreja, isso é muito importante, né? A gente sabe que enquanto Josué e Moisés estavam vivos, eles sempre batiam na mesma tecla, né? Porque sabia que o povo de Deus ele ia se desviar. Então você fala, seja fiel ao mandamento e à lei, na manda sude comanai, que Deus deu para vocês, porque vocês foram o povo escolhido, o tesouro pessoal de Deus entre todas as nações. Então Deus queria a fidelidade daquele povo, tá? Deus ele queria que fosse um povo fiel, que permanecesse fiel a ele, né? Obedecendo ali tudo que Deus havia dado para eles. Então, assim, e para esse povo, igreja de verdade, foi muito difícil, né? Eles não, a gente sabe, né, no decorrer da história, o que que acontece, né? Então, por isso que às vezes eu vejo, eu fico muito com o pé atrás, né? Quando as pessoas elas querem ser Israel, quer viver o que Israel viveu. Israel foi um povo que não viveu corretamente o que Deus colocou. Então, isso é muito complicado, né? Então, a gente tem que viver aquilo que Deus deixou para mim e para você, que está no novo mandamento. Nós somos enxertados na videira verdadeira, a nossa história é outra. Ninguém aqui é israelita, né? Possa ser que eu esteja pregando para algum israelita, falando da palavra, é diferente, mas para nós que somos gentios, né, que fomos enxertados na videira, né, que
que a misericórdia nos alcançou e a graça do Senhor, né, para estarmos aqui, né, ouvindo a sua santa palavra, é diferente. O povo quer viver uma vida de Israel, que Israel, ele não foi fiel a Deus, de jeito nenhum, né? Como diz Oséias, eles foram totalmente fiel, né? Foi uma mulher adúltera, né? Ali, quando Oséias fala, né, ele representa ali o adultério, né, de Israel para com Deus, né? Porque eles se desviaram de tudo quanto foi maneira, fizeram aliança, a gente não vê a história de Acabe, né? Fez aliança com Jezabel e demais, né? A gente vê que ali no reinado, ali, nenhum conseguiu, gente. Foi coisas assim terríveis, né? Coisa terrível, terrível, terrível. Começava uns, dois, três, quatro, começaram bem, depois terminou mal, né? Então é muito triste. Aramanassura me decomanai. Então a gente tem que pegar o exemplo de Israel, né? E ser fiel a Deus. Porque, igreja, pecar todo dia nós pecamos, então a gente tem que pedir a misericórdia do Senhor todos os dias para a nossa vida. Mas pegar os exemplos, né, dessas histórias que eles viveram, que foi um exemplo, né? O Velho Testamento é um exemplo para mim e para você, né? Como diz o Senhor, que é a figura das coisas futuras, né? E eu e você estamos no futuro ali, junto com Jesus, né? Que o despojo da cruz de Jesus foi para mim e para você. Então, aí a gente tem que entender, vamos lá. Então Josué os abençoou e os despediu, eles foram para casa. A metade da tribo de Manassés, Moisés dera a terra em Bazã, e a outra metade da tribo de Josué dera a terra ao lado do Jordão, junto com os outros israelitas. Ao mandá-lo para casa, Josué os abençoou, dizendo: voltem para casa com riquezas que juntaram, né? Então, olha só que coisa linda, né? Voltem para casa com a riqueza que juntaram. Então, Josué abençoa eles, né? Grandes rebanhos, prata, ouro, bronze, ferro, muitas roupas, dividam com os seus irmãos e os despojos de seus inimigos. Então, eles, né, era uma unidade. Igreja, me chama muita atenção que enquanto Israel estava unido ali, né, no propósito de Deus, eles venciam, né, mas depois, que dividiu, depois ficou Israel. Igreja, muita coisa, né? E teve ali que ficou somente depois a tribo de Judá, Israel, a divisão. Nossa, aí a coisa complica, né? Mas a gente vai chegar, acho que lá pro ano que vem, nessa parte. É muita coisa. Mas é muito interessante, né? A gente vai ver aqui, né? Como que esse povo vai perdendo a essência de Deus, né? A fidelidade ali, eles perdem a equidade entre eles, vai se denegrindo mesmo, né? Então, e é tão lindo, vai, né? Divida com seus irmãos, né? Mas aí, né, a necessidade de repartir a equidade dos despojos. Aramanassu Decomanaí, eles tinham, né? Era uma unidade, a equidade ali, pai. Gente, era muito lindo, né? E a gente vê que depois eles perdem isso. Cara, eles perdem mesmo, né? Depois que Josué e Moisés morrem, vira guerra. Eles perdem essa união. E quando eles perdem essa união, né? Como é que Deus vai operar, né? Reino dividido não prospera. Não tem como, né? Eita, Deus tremendo, maravilhoso. Vamos prosseguir. Ai, Deus, você vai mostrando tanta coisa. Assim, as tribos de Rubem, de Gade, a metade da tribo de Manassés, deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, para voltarem para Gileade, sua própria terra, da qual se apossaram de acordo com a ordem do Senhor dada por meio de Moisés, né? Então foi uma ordem e foi muito lindo, né? Eu acho lindo aqui, né? A fidelidade deles ali de ter lutado, né? Não, mas a gente vai lutar e só vamos voltar para casa quando a gente terminar, né? Então assim, eles deixaram seus filhos, seus rebanhos, suas esposas e foram lutar, né? Isso aqui é uma fidelidade, tá? A fidelidade deles foram demais, tá? Eles tinham equidade também. É o que tá faltando nos dias de hoje em muitos lugares. Equidade, né? Equidade é algo, né, pra mim e pra você igual, né? Se eu ganhar 2 blusas vermelhas, você ganha 2 blusas vermelhas, né? Igualzinho. Arabalaxerebidecomanai, né? Jesus não fez. E aí, isso aí que me chama a atenção, né? Da equidade. Quando Jesus ele vai pra cruz, né? O despojo dele é pra todos, pro mundo inteiro, igreja. Não é mais somente para Israel, né? Então, como Israel errou, né, o alvo várias vezes e aí Jesus ele vai para a cruz e aí ele ama o mundo de tal maneira, o próprio Deus, que Deus é unigênito para todo que ele crê não pereça. Então, e aí Jesus, o despojo da cruz é para todos que aceitarem Jesus como Senhor Salvador da sua vida, né, recebe, né,
essa bênção, isso é muito tremendo. A salvação é para todos agora, não só para Israel, né? E nós estamos na graça, igreja. Lembre disso. Não perca, não perca, não perca. Aleluia, né? Quando chegaram a Gilote, perto do Jordão em Canaã, as tribos de Rubem, as tribos de Rubem, Gad e a metade das tribos de Manassés construíram um imponente altar ali junto ao Jordão. Quanto aos outros israelitas, souberam que eles tinham construído um altar na fronteira de Canaã em Gileote, perto do Jordão, no lado israelita, toda a comunidade de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles. Então, eles entenderam de uma maneira como se fosse uma afronta a Deus, um altar, né, contra Deus. Mas eu quero crer que não, né? Eles fizeram ali, né, para agradecer a Deus e eles entenderam erroneamente. Mas vamos prosseguir. Então os israelitas enviaram Finéias, filho do sacerdote Eliezer, à terra de Gileade, as tribos de Rubem, né, e Gade, a metade da tribo de Manassés. Com eles enviaram 10 líderes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe das suas respectivas famílias dentre os israelitas, né? Então, eu acho que houve um equívoco aqui, né? Vamos lá. Quando chegaram, né? Vamos colocar aqui. Equívoco. Quando chegaram a Gileade, as tribos de Rubem, de Gade e a metade da clã de Manassés disseram: assim diz toda a comunidade do Senhor, como foi que vocês cometeram essa infidelidade para com Deus de Israel? Como foi que se afastaram do Senhor, construindo um altar para vocês, rebelando-se contra ele? Por quê? Porque a gente sabe, né, que o altar, né, ali o cuidado do altar era do sacerdote, do levita, né? E aí, quando eles fazem isso, eles acabam se rebelando, né? Vamos prosseguir aqui. Já não nos bastou o pecado de Peor, até hoje não nos purificamos daquele pecado, muito embora uma praga tenha caído sobre a comunidade do Senhor, e agora vocês estão abandonando o Senhor. Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã a sua ira cairá sobre toda a comunidade de Israel. Então eles têm todo esse cuidado. Se a terra que vocês receberem como propriedade está contaminada, passem então para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e se a posse de um território entre nós, mas não se rebele contra o Senhor, nem contra nós. Nós construímos para você um altar que não seja o altar do Senhor. Então, ficou aquela dúvida, né? Tipo assim, ó, vocês se rebelaram contra Deus, né? Vocês estão fazendo contra Deus, né? E aí ele lembra do pecado de Jacã, né? Ele vem aqui no vídeo. Quando Acã, filho de Azera, foi infiel com relação às coisas consagradas, não caiu a ira sobre toda a comunidade de Israel, e ele não foi o único que morreu por causa do seu pecado. Então ele estava lembrando, ó, vocês estão pecando, fazendo altar, né? Mas aí olha o que acontece. E aí, igreja, eles lembram, né, do que Acã fez. Aí, porque o pecado de Acã respingou em toda a tribo. Eles perderam ali na guerra, né, por causa disso, tá? Aí foi tirado sorte, caiu na família de Acã, e Acã e toda a sua família foi apedrejada, né? E a gente vê, e tudo que era de Acã também, né? Que Acã, ele viu uma capa babilônica, ele pegou a capa, porque a capa era bonita, ele escondeu, né? E você imagina, né? Escondeu na sua tenda, debaixo das pratas, então foi uma tragédia, tá? Eles não entendiam porque eles haviam perdido a guerra, mas por causa de Acã, entendeu? Então as tribos de Rubem e de Gade, a metade da tribo de Manassés, responderam ao chefe dos clãs de Israel: poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, ele sabe. Então, ele diz assim: então a tribo de Rubem, de Gade, a metade da tribo de Manassés, responderam ao chefe dos clãs de Israel: o poderoso Deus. Então, eles sabiam, né? Eles responderam: o poderoso Deus, né? Olha que lindo. O poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, ele sabe, e que Israel saiba, se agimos com rebelião ou infidelidade para com o Senhor, não nos poupam hoje. Se construímos nosso próprio altar para nos afastarmos do Senhor e para oferecermos holocausto, oferta de cereal, sacrifício de comunhão sobre ele, que o próprio Senhor nos peça a conta disso, né? E aí eles começam a falar, né, que eles não fizeram, né, nada por rebelião, né? Não para outro Deus, mas para o próprio Deus, né? Então, eles exaltam aqui e glorificam a Deus, né? Então, assim, é algo bem... Vamos ver o que acontece. Vamos prosseguir, igreja. Aí diz assim, ao contrário, fizemos fizemos isso temendo do futuro os seus descendentes digam ao nosso que relação vocês têm com o Senhor, com Deus de Israel.
Homens de Rubem e de Gade, o Senhor fez do Jordão uma fronteira entre nós e vocês. Vocês não têm parte com o Senhor? Assim os seus descendentes poderão levar os nossos e deixarem de temer o Senhor. É por isso que resolvemos construir um altar, não para o holocausto ou sacrifício, mas para que esse altar sirva de testemunho entre nós e vocês, as gerações futuras, de que cultuamos o Senhor em seu santuário como nosso holocausto, sacrifícios e ofertas de comunhão. Então, no futuro, seus descendentes não poderão dizer aos nossos, vocês não têm parte com o Senhor. Então, foi algo mal interpretado, você tá entendendo? E aí, né, eles começam a relatar que não foi por ofensa, né? Foi uma maneira que eles escolheram, tipo, de agradar a Deus, né? Então, quando eles falam, eles juram, né? Eles não cometeram nenhum delito, né? Então, esse testemunho deles, né? Mostra a lealdade, né? Deles para com Deus, né? Não era uma infidelidade, era uma lealdade, né? Embora, né? O direito de adorar a Deus seria no tabernáculo, tá? Mas eles adoraram Deus ali, né, onde eles estivessem. E, igreja, isso aqui era para o povo de Israel. Agora eu e você, como dizem João 4, os verdadeiros adoradores, como João, né, Jesus fala para a mulher de Samaria, os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Em todo lugar, igreja. Aramalassuri e decomanai. Aleluia, aramandassou. Não só em Samaria, não só em Jerusalém, não só, mas em todos os lugares, né? Por isso nós estamos na graça do Senhor, né? Isso as pessoas fazem, nossa, as pessoas fazem tem muita dificuldade de entender isso, né? Porque conforme a gente vai meditando na palavra do Senhor, a gente vai vendo com clareza ali, né, o que Deus tinha para o seu povo, né? Nossa, gente, eu esqueci de ligar a luz, agora deixa eu ligar aqui, né? A gente esquece de ver com clareza o que Deus tinha para o seu povo. O Senhor tinha para o seu povo coisas grandes e maravilhosas, né? E o povo muitas vezes acabou pecando nisso aí, entendeu? E aí disse assim, é... é no 28 de novo. E dissemos, se algum disserem isso a nós, aos nossos descendentes, responderemos, vejam a réplica do altar do Senhor que nossos antepassados construíram, não para holocausto ou sacrifício, mas como testemunho entre nós e vocês, né? Então ele está mostrando que é um testemunho, tá? Que ele está dando ali de tudo que Deus fez para lembrar, tá? Não uma afronta, como eles interpretaram. E aí vamos lá para o 29. Longe de nós nos rebelarmos contra o Senhor e nos afastarmos dele, construindo para o local sua oferta de cereal sacrifício, um altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo, né? Então, eles mostrando bem claro, não, a gente não está rebelando, de jeito nenhum. É só para lembrar do que Deus fez, né? Uma aliança, né? Daquilo que Deus fez, né, conosco, ok? Vamos lá pro 30. Quando os sacerdotes Finés e os líderes da comunidade, o chefe dos clãs israelitas, ouviram o que os homens de Rubem, de Gade e de Manassés disseram, deram-se por satisfeito, né? Então, e Finés, filho do sacerdote Eliezer, disse a Rubem, Gade e Manassés, hoje sabemos que o Senhor está conosco, pois vocês não forem fiéis para com o Senhor, assim vocês livraram os israelitas da mão do Senhor. Então, a igreja é muito lindo, né? Deus, ele pedia sempre a fidelidade para o povo de Deus, a fidelidade, né, de estar adorando a Deus, de estar servindo a Deus, de não fazer altar para outro Deus, né? Isso era um compromisso do povo de Israel para com Deus, era uma aliança perpétua que Deus havia feito com este povo, né? Então, nossa, gente, eu não tinha nem percebido que eu não tinha ligado a luz, é para tu ver, ó, que diferença. Jesus. Então, era uma aliança perpétua, né? E eles deixaram isso aí de lado, ok? Aí diz assim, então Finéias, filho do sacerdote Eliezer, os líderes voltaram ao encontro com os homens de Rubem e de Gade e de Gileade e foram para Canaã dar relatório aos outros israelitas. Estes se alegraram com o relatório e louvaram a Deus, né? Então foi um relatório positivo, né? Foi um relatório, um feedback positivo, que eles não estavam ali adorando outros deuses, mas estavam, né, glorificando a Deus, né? Ele diz assim, com o relatório louvar a Deus e não mais falar em guerrear contra as tribos de Rubem e Gade, nem em devastar a região onde eles viviam, né? Então, aí vamos lá para o 34. Os homens de Rubem e de Gade deram ao altar este nome, um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus, né? Igreja, olha que coisa linda, Ramanashuribidekomanai, né? Então, nesta época, o povo de Israel tinha uma união, tinha uma fidelidade entre si. Isso é tão importante, igreja, a gente lembrar que o povo de Israel era uma única nação que Deus havia escolhido, né? Para representar a salvação entre todo mundo. Deus escolheu esse único povo, né?
e depois a gente vê no decorrer da história, né? Aqui eles ainda tinham uma fidelidade para com Deus, um temor, né? E aí no decorrer do tempo a gente vê que depois a história muda, né? Eles levantam altares para outros deuses, e serve Astarote, serve Baal, e serve, olha, gente, é coisas assim que, né, a corrupção entra, né? Deus, ele sempre pedia para o povo a fidelidade, né, para com ele, né? E era muito importante, porque Deus era um Deus fiel para com o povo de Israel, né? Até aqui Deus tinha sido fiel com ele na luta, tudo que eles ganharam por causa da fidelidade de Deus, né? Então Deus queria a fidelidade deles também, né? E às vezes, igreja, aleluia, glória a Deus, aleluia, era difícil para esse povo, né? O povo israelita. Por quê? Porque o que Deus queria com eles era a fidelidade. Quando eles não cumprissem a fidelidade, eles teriam um castigo terríveis, né? E aí isso ia afligir todas as tribos, né? Então a gente vai ver isso mais para frente, né? O que acontece, Harabandassude, como, né? Quando eles começam a deixar a Deus, deixar, né? De adorar o próprio Deus. Quando eles deixam de adorar o próprio Deus, que é o Deus único e verdadeiro, né? Para adorar outros deuses, né? De madeira. Gente, é coisa assim que a gente vai ver na caminhada. Por isso que eu e você, né? Como enxertados na videira verdadeira que é Cristo, como, né, escolhidos. O Paulo diz assim, muitos são chamados e pouco escolhidos. A igreja escolhida do Senhor, ele sabe o lugar dele, né? Manda Sudecomana. Ele sabe que Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele sabe que ele tem que adorar Deus na Sudecomanai, né? Ele sabe que ele tem que ser íntegro perante ao Senhor, né? Não se desviando na Manda Sudecomanai, igreja, porque é todos nós, tá? A gente começa, eu falo por mim, né? Porque a gente tem que andar na integridade com Deus, né? Porque se, igreja, um vacilo, o diabo ele vem mesmo, né? E vem com pratos terríveis, meu Deus do céu, né? Mas que Deus venha ter misericórdia de nós, né? Em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos e fiquem na paz. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Fica na paz. Que Deus possa falar melhor aos vossos corações.